Fala nação, Gustavo aqui, canal Gustaflar, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Falar um pouco aqui sobre o jogo de amanhã, né, que o Flamengo tem pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza no Castelão, às 19h30. Um jogo importante, já que o Flamengo pode, né, voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Vai depender do resultado entre Palmeiras e Cruzeiro, que jogam no domingo, né, no Allianz Parque, e o Flamengo, dependendo do resultado do Palmeiras. Se o Palmeiras pelo menos empatar, né, com o Cruzeiro no Allianz Parque no domingo, o jogo, se eu não me engano, acho que é 20h30, e o Flamengo volta à liderança, caso vença o Fortaleza amanhã no Castelão. Falar um pouco aqui sobre a lista de relacionados e, mais uma vez, De La Cruz está fora da lista de relacionados. Já tinha ficado fora da lista de relacionados do jogo contra o Botafogo por conta de grama sintética, por conta de não agravar a situação dele do joelho. O Flamengo optou por deixar ele fora da partida contra o Botafogo. Depois, De La Cruz ficou fora da partida contra o Palmeiras, né? Também ficou de fora da partida contra o Palmeiras. Felipe Luiz optou por não botá-lo na lista de relacionados do jogo contra o Palmeiras. E hoje, mais uma vez, De La Cruz, agora, por conta de uma virose, saiu uma nota e o Flamengo divulgou que De La Cruz não treinou com intensidade total do que os seus companheiros, e com uma virose, Felipe Luiz optou em deixá-lo de fora também da lista de relacionados contra o Fortaleza. É no mínimo de se estranhar, né? No mínimo de se estranhar. Um jogador que não tinha nada, né? E ficar de fora de mais um jogo do Flamengo, né? Não sei se, de repente, eles estão querendo poupar o jogador, né? E não criar mais nenhuma fofoquinha, né? Intriguinha entre jogador, já que teve aquele lance com o médico, né? Então é um pouco estranho. Não quer dizer que ele não possa ficar doente, mas é um pouco estranho essa virose agora do nada, e De La Cruz não tinha nada, né? E o torcedor esperando que De La Cruz pudesse fazer um jogo desse contra o Fortaleza, até porque a gente já não vai ter Pulgar, né, que levou o terceiro cartão amarelo. Não vamos ter o Carrascal, também, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. E aí era de se esperar que, de repente, pudesse aproveitar o De La Cruz, um excelente jogador, né? E vamos aproveitar o nosso jogador, né, que nós temos, com qualidade, né, que ele tem, e poder botar nesse jogo, até para poupar um pouco o Jorginho, poupar, né, até o Saul, que está vindo de contusão, e se esperava-se que De La Cruz fosse usado nessa partida contra o Fortaleza. Eu, particularmente, esperava que o De La Cruz fosse usado nessa partida. Me causou muita estranheza, né? A notícia que chegou, não entendemos muito bem, não. Eu, particularmente, quero acreditar que isso não seja nada assim que esteja mascarando ou escondendo alguma coisa que o jogador tenha, para não criar mais algum tipo de desavença entre ele e o Flamengo. Enfim, já passou, né, essa parte, já não está relacionado mesmo. Vamos aguardar se realmente próximos jogos ele vai ser aproveitado ou não, né? A questão é que já está ficando uma coisa meio chata, né? Essa não relacionar ele para esses jogos, principalmente domingo contra o Palmeiras. O jogador não tinha nada e não foi relacionado. Opção do treinador. Estranho. Enfim, Flamengo, como já disse, Carrascal e Pulgar não vão poder ser relacionados para as partidas, está fora também da partida, né? Já não foram relacionados porque tomaram o terceiro cartão amarelo. Além do Pedro, né, que todos sabem, sofreu uma fratura no antebraço e também está fora desse jogo, e também está fora do próximo jogo do Flamengo, quarta-feira, contra o Racing, na Argentina. Alex Sandro também está fora da lista de relacionados. O controle de carga, né? Essa palavra da moda aí, controle de carga. Alex Sandro também está fora, vai ser preservado
para a partida contra o Racing também. E aí, Felipe Luiz chamou o Vinha, que já não estava sendo relacionado. Quem estava sendo relacionado era Alexandro e Ayrton Lucas. Vinha estava ficando de fora. E aí Vinha foi relacionado para o lugar de Alexandro. Provavelmente Ayrton Lucas, né, será o titular da partida. E aí Vinha vai ficar como opção no banco de reservas do Flamengo para esse jogo contra o Fortaleza. Um jogo importante, né, um jogo que o Flamengo tem que buscar os 3 pontos, porque tem a chance grande de voltar à liderança nessa rodada, caso não volte, pelo menos tem que ficar empatado em número de pontos com o Palmeiras, né? Não pode deixar agora o Palmeiras abrir vantagem, já que a gente fez um jogo dificílimo com eles no domingo, né? Foi uma guerra para conseguir vencer aquele jogo ali, né? E agora não é hora de recuar, agora é só para frente, é foguete. Foguete anda como? Foguete anda para cima e para frente, não tem como agora voltar para trás. Então, Léo Ortiz também é o outro jogador que foi ausência na lista de relacionados. Ele ficou no Rio de Janeiro para completar a recuperação dele. Ele foi relacionado para o jogo contra o Racing, ficou no banco de reservas, mas foi preservado para não ir nesse jogo para, praticamente, vamos dizer assim, vamos zerar o problema dele para ele ir com totais condições ou bem próximo de totais condições para o jogo contra o Racing também. Então, estamos essas baixas aí, Alexandro e Léo Ortiz, né? Carrascal, Pulgar e Pedro. Carrascal e Pulgar, cartão, e Pedro machucado, certo? E, além disso, Everton Cebolinha, não podemos esquecer, Everton Cebolinha também está entregue no departamento médico, não foi dado previsão para volta, né? Everton Cebolinha continua ainda no departamento médico. Então, para amanhã, eu tenho uma provável escalação que saiu aí, e eu acredito que uma boa escalação que dá para a gente ganhar os 3 pontos lá no Castelão. Então seria Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Aí seria Saul, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lindo e Prata, já que Bruno Henrique disse que não quer mais ser aproveitado como camisa 9, ele prefere, né, jogar na posição dele, que é aberto pela esquerda, onde ele foi contratado lá em 2019. Então, é isso aí. Prata provavelmente vai ser o substituto de Pedro, tanto amanhã quanto quarta-feira no jogo da Libertadores. Time bom, né? Um time que dá para vencer, dá para buscar os 3 pontos lá. Então, eu tenho totais condições, nós temos totais condições de conseguir esses 3 pontos lá. Acredito eu que seria o melhor que nós temos hoje, já com esse tanto de desfalques aí, com esses 2 jogadores que ficaram no Rio de Janeiro para controle de carga e recuperação. Então, do que nós temos, do que nós estamos levando lá para Fortaleza, eu acho que é a melhor escalação que seria, essa mesmo, não teria outra não. Tá certo, nação? Vamos torcer, vamos com tudo. Maiores informações a gente diz aqui, fala aqui no canal, mas vamos se concentrar aí, vamos dizer assim, para essa partida de amanhã, que independente, né, amanhã a gente já assume a liderança, que seja um empate ou que seja a vitória, a gente assume a liderança amanhã. Aí a depender, lógico que se for um empate, né, dependendo do que se o Palmeiras também empatar lá, eles continuam na liderança. Só o empate serve para a gente se o Palmeiras perder, vamos dizer assim, o Cruzeiro, né? Só serve se for assim. Mas empate ou vitória nossa, amanhã a gente assume de novo a liderança e coloca a pressão pro lado do Palmeiras. Tá certo, galera? Vamos com tudo, vamos para cima. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.